Bom, vamos fazer aqui um raio-x do Anuário de Segurança Pública. A gente convida para participar dessa edição do Poder Expresso a Marina Bonenberger, que é pesquisadora, e ela vai comentar esse número preocupante aqui de um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Esses são os números de 2023. Sempre assim, o Anuário de Segurança Pública ele se debruça sobre a estatística do ano anterior. A partir do momento em que esse levantamento é fechado, a partir dali, daqueles números compilados, é feita uma análise aprofundada, tanto no aspecto objetivo quanto no aspecto subjetivo. Esse Anuário de Segurança Pública são muitas páginas, não é uma sopa de letrinhas, de números, tem muitos artigos ali, é um esforço muito grande de diversos pesquisadores para interpretar, para decifrar o que esses números revelam para a gente. E é por isso que a gente conversa aqui com Marina Bonenberger, que está envolvida aí nesse estudo e traz para a gente aqui uma análise completa sobre esse número que nos preocupa muito. Um estupro a cada 6 minutos em 2023, mais de 60% das vítimas são meninas de até 13 anos. Marina, seja bem-vinda, muito obrigado por participar dessa edição do Poder Expresso, obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Porque de fato, esse número... Isso, eu gostaria que você comentasse e na sequência a gente bate um papo aqui para a gente decifrar esses números. Sim, o número de estupros no Brasil, ele praticamente dobrou em pouco mais de uma década, né? A gente está analisando de 2011 a 2023, foi de 44 mil casos para quase mais de 88 mil em 2023, né? Eu acho que o importante de frisar nesses dados, infelizmente, é que a maior parte dessas vítimas, 76% desses casos, são estupros de vulnerável, ou seja, quando a vítima tem menos de 14 anos ou quando ela é incapaz de consentir, né, nos casos em que, por exemplo, ela está alcoolizada ou hospitalizada, né? Na verdade, a faixa etária mais atingida é de 10 a 13 anos, então a gente está falando de um crime que está sendo cometido contra crianças, que acontece dentro de casa, e é cometido, na maior parte das vezes, por familiares, né? O autor da violência, em geral, é uma pessoa que essa criança confia, que está responsável pelo cuidado com ela e que está vitimando essa criança, né? É realmente muito grave. Marina, isso sempre existiu, a gente sabe, mas o que chama atenção é ter praticamente dobrado nos últimos anos, né? A gente fez aqui esse recorte de 2013 a 2023, e isso mostra para a gente o que exatamente? Que aumentou, né, a prática desse crime no Brasil, ou esse crime está chegando mais agora ao conhecimento das autoridades públicas? É difícil a gente precisar, né, assim, mas realmente essa hipótese de que ele está sendo melhor registrado, ela é bastante forte. Na verdade, é isso, a gente, como são violências que acontecem dentro do lar, elas tinham esse costume de ficar inseridas dentro desse contexto e não virem para a esfera pública, né? Então, quando a gente começa a falar e trazer a público esses dados e esse problema, as pessoas entendem que elas podem ir numa delegacia, que elas estão sendo vítimas de uma violência e que elas podem ser protegidas pelo Estado em alguma medida, né? Então, de fato, você trazer a público isso, em alguma medida, fortalece a confiança que as pessoas têm de ir numa delegacia, de procurar ajuda, né? Mas, realmente, o aumento é muito grande. A gente não está falando, provavelmente a gente não está falando apenas de um melhor registro desse crime, a gente está falando, sim, de um aumento dessa violência. E uma outra hipótese que a gente costuma levantar em relação aos crimes sexuais e de violência contra a mulher, por exemplo, é o que a gente chama de teoria do backlash, né? Que é como se fosse uma violência de retorno, quer dizer, quando essas pessoas começam a se conscientizar e se empoderar e começar a denunciar esses crimes, os seus agressores passam a ser ainda mais violentos com elas, como uma forma de retomar esse poder, né? Porque essa violência ela é um exercício de poder, né? Marina Bonenberger, antropóloga, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para você que se conectou com a gente, você que está assistindo ao Poder Expresso, a gente está conversando aqui com a Marina Bonenberger, ela que
participou da elaboração do Anuário de Segurança Pública e a gente está falando sobre esse dado que nos preocupa muito. O Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos em 2023. Inclusive, para você que nos acompanha aqui pelo canal do SBT News no YouTube, essa matéria já está no ar no nosso site sbtnews.com.br e a gente tem essa enquete que é: você acha que a violência no Brasil aumentou nos últimos anos? Responda para a gente aqui embaixo, sim ou não, e escreva aqui, interagindo com a gente no chat, qual a sua opinião. Sim, por quê? Não, por quê? E a gente segue aqui com a nossa conversa, Marina. A gente tenta entender o motivo, por que a gente tem esse número alarmante de um estupro a cada 6 minutos em 2023 no Brasil. E existe uma condição social que propicie isso? Alguma região do país, por exemplo, onde há uma incidência maior, é mais fácil desse tipo de crime acontecer, em outro lugar não? Qual é o contexto social que explica para a gente esse número de um estupro a cada 6 minutos no Brasil? Novamente, é difícil a gente dar uma resposta única, né? É um fenômeno que se manifesta de diferentes maneiras, né? Mas quando a gente observa que a região mais atingida pela violência sexual é a região norte, um exemplo é a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, que é a cidade onde teve mais estupros no Brasil no ano de 2023. É uma cidade também que consta na lista das 10 cidades mais letais do país. Fica dentro de um estado, que é o Mato Grosso, que teve uma imensa quantidade de droga apreendida em 2023. Quer dizer, o que a gente está dizendo é que são muitas vulnerabilidades que incidem conjuntamente dentro de um contexto e que acabam ampliando todo tipo de violência que acontece, né? Então, a gente sempre afirma que é um fenômeno multicausal, ele está sempre sendo atravessado por outras vulnerabilidades, né? Quando a gente vê que são crianças, a maior parte das vítimas são pessoas negras, são mulheres negras, quer dizer, são minorias que já estão numa situação de vulnerabilidade generalizada e que acabam sendo vítimas do caso extremo dessa vulnerabilidade, que é a violência, né? Então, o contexto social é um pouco esse, são vulnerabilidades múltiplas, que exigem também uma atuação múltipla, né? A gente não pode pensar somente na hora que a pessoa decide procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Esse é o último, né? A ponta do iceberg, digamos assim, de uma série de violências e desassistências que essas vítimas vêm passando do próprio Estado, né? O que fazer para evitar, para a gente tentar melhorar esses números? Eu acho que, novamente, a gente precisa pensar de uma forma ampla, a gente precisa acolher e amparar essas pessoas vulneráveis muito antes de elas serem vítimas de uma violência, né? O que eu quero dizer? Que a gente não está falando apenas de delegacia, de polícia, né? Claro, quando a gente tem esse problema tão grave, a gente precisa também capacitar as pessoas que recebem essas denúncias. Então, a pessoa que está na delegacia, as polícias que atendem às ocorrências, elas precisam estar capacitadas para entender de que forma acolher essa pessoa, de uma maneira que ela não seja revitimizada, né? Mas essa iniciativa da gente trazer esses dados a público, ela também ajuda a conscientizar as pessoas de que isso não é normal. Não é normal uma criança sofrer violência dentro de casa. Os assuntos familiares, eles são assuntos públicos. Se eles estão sendo cometidos por familiares, pessoas em quem essas crianças deveriam confiar, a gente precisa conscientizá-las para elas saberem que elas não estão sozinhas, elas podem procurar ajuda, e capacitar a sociedade de uma maneira geral para atender essas vulnerabilidades e a gente tentar diminuir esses casos. Quando a gente tenta imaginar uma situação real dessa acontecendo, uma menina de 10, 11 anos de idade e ela sendo estuprada por pessoas próximas da família, a gente tenta imaginar a mãe dentro desse contexto, e eu imagino que muitas mães também devam ser vítimas dessa situação, enfim. Tanto a mãe quanto a criança, uma menina de 11, 12, 13 anos, sendo tolhidas ali de sua liberdade, não conseguem conversar com uma vizinha, denunciar essa questão. Eu não sei se
se é exatamente isso, da forma com que eu estou colocando, enquanto eu vou falando com você, eu vou me lembrando de outros casos que eu já cobri, né, de estupro, aqui em Brasília recentemente. Uma menina de 10, 11 anos de idade estava sendo estuprada pelo padrasto. A mãe, no primeiro momento, não quis acreditar, não acreditou, e foi preciso uma vizinha, inclusive uma familiar, entrar ali no seio daquela família, perceber o que estava acontecendo, porque a mãe ali envolvida naquela relação não tinha noção, a clareza da gravidade da situação, e foi dessa forma que o caso saiu dali, desse espaço entre quatro paredes, e foi chegar à polícia. Qual a análise que vocês fazem desse aspecto prático desse tipo de crime? Exatamente, Jess. Acho que o desafio é um pouco esse, no sentido de as pessoas não terem a consciência do que está acontecendo, e muitas vezes, como eu já falei e volto a repetir, são vulnerabilidades múltiplas que incidem sobre aquela pessoa. Então, aquela mãe, aquela mulher que está envolvida com um familiar que está abusando da sua filha, alguma coisa desse tipo, ela pode estar em algum tipo de dependência financeira com aquela família, que ela não consegue se livrar daquele relacionamento. Isso acaba colocando empecilhos para ela lidar com a própria realidade, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido que a gente insiste em dizer que as questões familiares, elas precisam ser atravessadas pelo olhar público, né? As pessoas que estão em volta precisam se meter, digamos assim, né? Colocar a colher nessas relações, tirar essas pessoas desses lugares e conscientizar essas pessoas de alguma maneira, né? Porque são situações que acontecem dentro do lar, que deveriam ser um lugar de proteção, de cuidado, de acolhimento, de alegria, né? De compartilhamento de bons momentos, e por várias razões as pessoas não conseguem perceber muitas vezes o que está acontecendo. Isso também tem a ver um pouco com a confiança que a criança tem muitas vezes no agressor, né? Muitas vezes ele é um pai, é um avô, é um padrasto, ela tem dificuldade de entender o que está acontecendo, e por ela envolver esses laços afetivos, né, isso torna a coisa muito mais complexa de ser percebida, de ser encaminhada mesmo, né, pela própria pessoa que está sofrendo violência muitas vezes, imagine pela pessoa que é companheira desse agressor, né. Marina Bonenberger, antropóloga, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma das participantes desse estudo anuário de segurança pública, trazendo aqui índices detalhados e interpretados com vários artigos. Está sendo manchete ao longo do dia, creio que vai ser ainda por mais algumas horas, até amanhã ainda vai estar se falando sobre isso, e é isso que a gente está fazendo aqui no Poder Expresso, trazendo uma análise minuciosa, muito criteriosa e cuidadosa sobre alguns números que chamam a atenção, inclusive esse que o Brasil registrou, um estupro a cada 6 minutos em 2023. Marina Bonenberger, antropóloga e pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em nome da equipe do Poder Expresso, te agradeço demais pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Jéssica. Boa tarde.